Então, quando a gente começa a entender dessas questões, né, de metabolismo, dependendo da situação que a gente esteja vivenciando naquele momento, por exemplo, o hipotiroidismo, ou o hipertiroidismo, ou a diabetes, ou outras doenças que fazem essa interferência, às vezes a necessidade da gente fazer essas modificações na nossa alimentação. O ganho de peso, ele é em decorrência ao metabolismo? Pode, só que muitas das vezes esse metabolismo lento, ele não vem em decorrência de uma doença, mas sim dos nossos hábitos. Os nossos hábitos podem interferir no nosso metabolismo. E aí sim, ou interferir no nosso metabolismo, fazer com que a gente ganhe peso. O ganho de peso em si vai deixar o nosso metabolismo mais lento, porque a gordura, ela inflama com mais facilidade, e essa inflamação pode gerar aí uma resistência à insulina. O ganho de peso, ele vai interferir também em relação à produção de hormônios, como, por exemplo, um hormônio que se chama leptina. A leptina, ela é produzida pelo tecido gorduroso, né, pelo tecido de gordura. E o interessante é que a leptina, ela é responsável por sinalizar para o nosso cérebro que nós estamos saciados. Então, quando a pessoa está acima do peso, às vezes ela tem também essa resistência à insulina ou à leptina. E aí ela tem mais dificuldade em percepção da sua saciedade. E isso, né, vai refletir na sua alimentação, onde ela vai comer, às vezes, além do que ela necessita, por causa que ela não está tendo ali esse sensor ativado da leptina. A leptina não está conseguindo ser sinalizada. O corpo produz muito por causa do tecido gorduroso que dá, né, expele esse hormônio, só que o cérebro ele não consegue, já criou resistência a esse hormônio por ter em muita quantidade. Então, né, o ganho de peso ele vai interferir nessas funções do nosso organismo. E então a gente, né, será que tem como a gente trabalhar isso? Mudando os nossos hábitos, entendendo que, né, existe essas interferências e dentre outras, que às vezes se a gente for explicar, vai ficar muito longo e até complexo para a gente entender sobre esse processo. Mas o interessante é que o metabolismo, ele pode interferir, só que não é algo que eu e você temos controle. Por exemplo, eu vou comer carboidrato e o meu corpo vai... eu vou comer proteína e o meu corpo não vai utilizar aquilo dali para fazer gordura, ele vai utilizar para fazer músculo. Ou ele não vai utilizar para energia, ele vai utilizar para fazer músculo. No nosso metabolismo não funciona assim. O que a gente come, o corpo decide. Não é algo que a gente intencionalmente decide. Então eu vou comer proteína para fazer mais músculo. Ou eu vou comer carboidrato e aquela quantidade de carboidrato vai gerar energia. E a outra, consequentemente, vai gerar, porque existe, digamos assim, uma regra no nosso corpo, né? A gente consome primeiro para gerar, o que a gente consome primeiro é para gerar energia, para a gente estar vivo. E depois ele vai, né, digamos assim, como se fosse um sistema, vai administrando para as outras necessidades que são vitais. Então, quanto mais vital há uma necessidade, aí o organismo vai disponibilizar aquela energia ou aquele nutriente para aquela necessidade vital. Então, não dá pra gente simplesmente comer um alimento e dizer esse alimento vai bombar o seu metabolismo. Se a sua alimentação ela não está sendo adequada, você está, né, colocando, digamos assim, você está injetando ali algo que não vai funcionar. Você está colocando um nutriente que o seu corpo não vai receber. E aí, muito desses alimentos que se dizem milagrosos, que se dizem que vão bombar o metabolismo, ele acaba não funcionando. Ou às vezes até funciona para algumas pessoas e para outras não. E às vezes o funcionamento dele é mínimo, é pouco, não é algo que realmente é efetivo, que a gente pode bater o martelo e dizer esse alimento aqui ajuda, né, no funcionamento de tal questão no nosso metabolismo. Então, né, a gente tem esse paradigma aí, onde as pessoas, né, acabam pegando um artigo
e esse artigo coloca como milagroso aquele alimento ou aquele nutriente que tem naquele alimento e acaba levando isso de uma maneira, levando as pessoas ao erro de pensar que aquele alimento ou que aquele nutriente vai, né, fazer com que o seu metabolismo funcione. Só que não é assim, não é algo que a gente tem controle. Até dos nutrientes que a gente está se alimentando todos os dias, né, da comida que a gente está, né, se alimentando ali todos os dias, a gente não sabe o quanto que o nosso corpo absorve daqueles nutrientes. Né, dependendo ali, você coloca uma quantidade X de nutrientes, né, de vitaminas naquela alimentação, e a gente não vai saber o quanto que o nosso corpo vai absorver, porque depende de vários fatores. Vários fatores podem interferir aí. Então, quando a gente começa a utilizar essa afirmação de que um alimento pode acelerar o metabolismo, ou até mesmo que um exercício pode acelerar o metabolismo, há uma coisa interessante que eu acabei de lembrar aqui, que eu vejo muitas pessoas falando, é sobre a questão de que comer um alimento, ou dependendo do alimento que você come, você vai perder gordura localizada, gordura na barriga. Né? Você quer perder gordura na barriga? Coma esse alimento.